Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Todo país tem as suas fronteiras bem definidas, né? Você vê que aqui na América do Sul, você pode observar que o Brasil faz fronteira com a maioria dos países aqui da América do Sul, com exceção de dois, né? Mas a maioria aí o Brasil faz sim. Fronteira com Bolívia, certo? Com inúmeros outros países aí, com a Argentina, enfim. E na América do Norte ali, você vai ver que Canadá e Estados Unidos, eles fazem fronteira, porque praticamente iam ser um país só, né? Mas por questões aí pessoais políticas, eles se separaram, né? Houve aquela guerra entre francês e ingleses, ingleses e franceses, que definiram ali o acordo ali, né? Das fronteiras norte-americanas com a dos canadenses, né? E mais tarde também Estados Unidos ali conseguiu uma boa parte do México e o México teve que aceitar ali um determinado tipo de fronteira ali imposta pelo poder norte-americano contra os mexicanos. E fronteira existe em todos os lugares, sabe? Por exemplo, a parede de uma casa é uma fronteira, sabe? Quando você está em sua casa, você vê que do lado de sua casa tem outra casa ali, uma fronteira, sabe? Então, fronteiras, né, existe aí em vários lugares, tá entendendo? Mas não existe só fronteiras físicas, não. Existe também as fronteiras espirituais. É aí que mora a ignorância, a cegueira, né, de tentar universalizar sua religião, como se sua religião fosse a predominante no mundo inteiro, fosse a única, fosse a verdadeira, a exclusiva, sabe? A que tem que reinar, mandar em tudo. Esse é o pensamento político. O pensamento de política é assim, mano. A política é quando dois pensamentos divergem entre si, sabe? O pensamento de lá pensa algo acerca de alguma coisa dessa forma, dessa maneira. O de cá já pensa outra forma. Ou seja, cada um tem sua visão e nessas visões eles vão divergir. E por divergir, aí sim que vem, sabe, os interesses, por defenderem seus interesses, pode vir também as guerras. E as guerras vêm muito por conta, né, dos, do medo, né, de não avançar os seus interesses. Você vê que existe uma guerra econômica, né? Por exemplo, na Ucrânia lá. Por que a Rússia invadiu a Ucrânia, Kiev, né? Cujo presidente é Zelensky. Por conta de que os russos de Vladimir Putin, ele quer o quê? Ele quer ter acesso aos mar, sabe? Aquele mar ali que pode, na verdade, beneficiar a Rússia, porque aquele mar negro ali, praticamente, né? Aquele mar ali da, da Ucrânia, tem um mar da Ucrânia ali, que é um mar extremamente quente, porque os mares russos, eles são congelados a maioria dos seus tempos e quebra a Rússia, sabe, financeiramente, porque quem tem um mar assim igual o do Brasil, por exemplo, o Brasil é bem gigantesco, sabe, o Brasil, mas só que o Brasil é banhado aí em sua costa por mares, oceanos, o que beneficia, né, nosso país. E tem país que, como a Rússia, que é o maior país do mundo, mas os mares da Rússia são extremamente gelados. Não tem como trafegar naquele, sabe? E a Rússia perde muito em dinheiro com aquilo ali. Tá entendendo? Então, muitas vezes os interesses de determinado tipo de pessoa, alguém, o presidente, em tomar certas medidas e situações, vai muito por conta, né, das suas ideias, né? E muitas vezes a guerra vem muito por conta de avanços de pessoas que acham que têm o direito de avançar e desrespeita a outra parte,
Tá entendendo? E aí a outra parte, ou ela se submete, ou ela vai ter que também guerrear. Você vê que a Alemanha, de Adolf Hitler, ela queria conquistar, meu irmão, o mundo. Um país pequeno queria ali dominar o mundo com sua ideia, né, ariana, sabe? Adolf Hitler praticou o maior genocídio da história, matando só de judeus 6 milhões de judeus. Para você ter só uma noção, a cidade de São Paulo chega a cerca de 5 milhões de pessoas, que é uma das cidades mais populosas do mundo. Para você ter só uma noção do que é isso. Adolf Hitler matou, se for, nada menos, nada mais que 6 milhões de judeus. Tá entendendo? Então, as fronteiras existem, mano, em estado, em município e tal, e cada um defende seu interesse. Os países têm fronteira para cada um definir ali os seus interesses, seus ideais. Tá entendendo? Isso é política, cada um defende seus interesses. E o mundo espiritual também tem seus interesses, tá entendendo? E tem suas políticas, meu irmão. A gente que não entende. Tem uma parte aqui em Lucas, né? Eu vou falar aqui agora. Tem uma parte aqui em Lucas que diz assim, ó. Lucas 50 em diante. Voltando, os repreendeu, dizendo: Vós não sabeis que espírito sois. Veja que Jesus diz. Mas por que Jesus falou isso? Vós não sabeis que espírito sois. Foi porque Jesus, ele estava indo, né, para Jerusalém, mas tinha que passar por dentro de Samaria. Só que é o seguinte, Jesus, antes de entrar em Samaria, Jesus pediu, né, para um diplomata, né, para um mensageiro preparar ali uma pousada, sabe, um lugar para ele poder passar ali o dia, a noite, sabe, para depois seguir viagem para Jerusalém. Só que os samaritanos não aceitaram Jesus. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Os samaritanos não aceitaram Jesus. Um dos discípulos, cheio de ira, cheio de revolta, o que representa uma boa colônia de ignorantes, cheio de si, que acha que tem que universalizar Jesus, né? E que Jesus tem que predominar e dominar sobre as outras situações. E Jesus, ele veio com outra espécie de mensagem e não foi entendida. Esse ignorante aí, ele disse assim, ó, Senhor, vamos orar para descer fogo do céu contra esse povo que impediu você de passar, que era os samaritanos. E Jesus disse o quê? Vós não sabeis que espírito sois. Jesus os repreendeu. Veja que mentalidade de Jesus. Tem uma parte que Jesus diz assim, ó, o que eu falo a nível de terreno, vocês não me compreendem. Imagine se eu falar de coisas espirituais. Se eu estou falando de coisa da terra, vocês não estão me entendendo? Está entendendo? Aí a Bíblia segue e diz assim, que Jesus não veio para destruir as almas, e sim para o quê? Para salvá-las. Ou seja, Jesus veio para dar consciência espiritual às almas. Está entendendo? Jesus, você vê que um dos seus discípulos, inconscientemente, queria mandar destruir Samaria toda, porque eles não deixaram Jesus entrar ali. Olha o que eu estou falando, existem fronteiras espirituais que tem que ser respeitadas, meu irmão. Porque um país não pode invadir o outro por conta de que cada país tem sua fronteira. Mande o Brasil, sabe, ali invadir um pedaço da Bolívia para ver se a Bolívia não vai declarar guerra contra o nosso Brasil. Assim também, se um país invadir o outro país invadido vai sim
declarar guerra a esse país. E aí vai começar a gerar guerra. Tá entendendo? Você vê que Jesus, ele, com sua consciência espiritual, você vê que ele manteve a paz dele, ainda o repreendeu o discípulo que queria que toda Samaria fosse destruída ali no instante. Ele queria usar, manipular o poder de Jesus para descer fogo do céu e consumir todo mundo, todo samaritano. Até porque, diga-se de passagem, que judeu não se dava muito bem aí com samaritano, né? Aí já é uma, uma treta, uma rixa antiga aí, sabe? Mas que não via muito o caso aí. Então o que acontece? Jesus repreendeu esse discípulo, dizendo, não sabeis que espírito sois. Ou seja, Jesus disse assim, ó, aí tem espíritos, sabe? Tem espíritos que estão dentro do conteúdo da fronteira deles, sabe? Eles estão aí vivendo na fronteira deles. É nós que estamos, certo, infringindo a lei deles. E Jesus teve essa consciência. Por que Jesus teve essa consciência? Porque ele é príncipe da paz. A Bíblia diz bem assim, segui a paz com todos os homens. Tem gente que não, acha que tem. Na, na, na Irlanda, católicos e cristãos, meu irmão, se degladiavam constantemente, um matando o outro. Por quê? Porque eles não se respeitavam. Um avançava na fronteira, o outro também avançava na fronteira, sabe? E ninguém sabia que estava certo, ninguém sabia que estava errado. Cada um contava a sua versão, mostrando que a ignorância é terrível, meu irmão. Existem fronteiras espirituais. Tá entendendo? Existem as fronteiras espirituais. E Jesus não veio destruir as almas, ele veio libertar da consciência, da inteligência essas almas. Sabe? Então, os samaritanos, eles desprezaram Jesus, sabe? Mas os samaritanos, eles representam, sim, fronteiras espirituais que já estavam aí, sabe? E que não pode ser tirada. E o que é uma fronteira? Fronteiras são limites, são demarcações que existem aqui entre países para poder separar um país do outro. E no mundo espiritual também tem isso, irmão. É de uma tamanha ignorância você achar que você tem que pegar e dominar o mundo inteiro. Foi por isso que os imperadores, eles caíram por terra. Primeiro que eles não tinham noção do que era o planeta Terra, né? A vastidão incalculável do planeta Terra. Nabucodonosor, meu irmão, ele conseguiu conquistar um bom pedaço de terra, mas era extremamente ínfimo e pequeno comparado a todo o globo. Aí depois veio outro ambicioso chamado de Ciro o Grande, da Pérsia, e aí tomou o lugar dos babilônicos, sabe? E aí ampliaram mais um pouquinho, mas ainda era muito pequeno para o planeta Terra. Tinha muitas terras desconhecidas. Porque o mundo é dividido entre duas limitações, sabe? Entre dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, oriente e ocidente, meu irmão. A linha de Greenwich fala sobre isso. Aí vem outro império chamado Grécia de Alexandre, que Alexandre era assim, mas era muito ambicioso, Alexandre. E Alexandre, ele, meu irmão, um desejo incalculável, sabe, de ampliar a fronteira, achando que o mundo era pequeno. Acabou ele se desgastando muito cedo e morrendo em um pedacinho só de terra que só coube mesmo o corpo dele. O homem que conquistou tanta terra morreu em um pedacinho de terra.
De que proveito ter homem sobre a terra? De nada, irmão. Está na Bíblia. Alexandre se desgastou tanto para nada. O reino foi dividido entre 4 generais dele, de Alexandre. E caiu diante de quem? De outro império também, chamado quem? Roma. Aí Roma briga para tomar o mundo inteiro. Chega uma hora que Roma já começa a colapsar dentro de si mesmo, sabe? E colapsar também nos limites ali das fronteiras, sabe? Aonde os visigodos, né, os bárbaros, entre outros povos ali, os vândalos, eles vão sim se rebelar contra o Império Romano e vai sim, em certo grau, desequilibrar o Império Romano a ponto de Roma ser dividida em 2 páginas, em 2 vertentes. O Roma ocidental, com capital, né? O Império Romano Ocidental com capital em Roma e o Império Romano Oriental com capital aonde? Em Constantinopla. E esse dividimento veio muito por conta de quê? De guerras externas e internas. Dentro Roma estava sofrendo de um câncer, sabe? Um câncer que eles não conseguiam curar esse câncer. E fora, né? Quem não lembra, né? De Átila, o Huno, que na verdade trouxe muito problema aí para as fronteiras romanas. Então, meu irmão, fronteiras existem, tá entendendo? E elas têm que ser respeitadas. Você pode ver que Noé, né? Noé ele vai gerar um filho chamado Sem, que vai gerar Terá, né? Que mais tarde Terá vai gerar Abraão, Abraão vai gerar Isaac, Isaac vai gerar Jacó, Jacó vai gerar os 12. No Egito, né? Vai se multiplicar, vai gerar o povo hebreu, 3 bilhões aí de hebreus dentro do embrião, né? Do útero aí do Egito. E o que é que acontece? Acontece, meu irmão, que o povo hebreu, mais tarde, vai ser organizado por juízes, que depois vai ser organizado por quem? Pelos reis. E quem foi o primeiro rei? Foi Saul. E o segundo foi Davi. Só que depois de Davi vem Salomão. E depois de Salomão vem o filho de Salomão. E é no filho de Salomão que Deus vai castigar ali, né, os pecados de Salomão, dividindo o reino em 2 páginas, sabe? Vai usar um profeta lá, que o profeta vai rasgar o reino, vai dar 2 tribos ao filho de Salomão, Roboão. Isso aconteceu em 930 a.C. E 10 tribos vai ficar com Jeroboão, sabe? Com o capital onde? Samaria. Então, os samaritanos eles não se davam muito bem com os pessoal de Judá, muito por conta de uma treta antiga, que foi essa daí, aonde houve esse dividimento aí, sabe? Mas o povo era praticamente um só que o povo, né, de Judá, cuja capital era Jerusalém, eles se mantiveram aí um pouco mais intactos. Já o lado norte, com 10 tribos, com capital em Samaria, eles se misturaram com inúmeros povos e praticaram muitas aberrações espirituais. E caíram primeiro, né? Você vai ver que Abraão, ele tem 2 filhos, né? Ele tem, com H, ele tem Ismael, né? Com H ele tem Ismael. Ismael, por sua vez, vai gerar os árabes, dos árabes vai vir Mohammed, Maomé, e de Maomé vai vir os muçulmanos, né? Onde esse profeta Maomé vai encontrar uma viúva ali chamada de Khadija, e aí eles vão conseguir ali, se unir, ele vai ganhar força e vai gerar os muçulmanos. Os muçulmanos, por sua vez, vai ser dividido em 2 páginas, sunita e xiita, meu irmão. Tá entendendo? Suíta e xiita. Do lado de cá, já com Sara, você vê que Deus ele honrou a promessa que ele fez com Abraão, né? Abençoando quem H. É aí que tá o problema aqui, ó. É porque em H vai nascer esse cara aqui chamado de Mohammed, Maomé. Ele vai lutar contra tudo e todos.
ele tem sangue no olho, ele tem sangue na guerra, Maomé. Você vê que os muçulmanos, meu irmão, eles são homens valentes de guerra. Eles não temem a morte, os muçulmanos. Tá entendendo? Porque Deus abençoou esse povo. É a segunda religião maior do mundo, é a islâmica. É a que mais cresce, né? E o Brasil que se cuide, porque, meu irmão, o Islã está crescendo muito. E quem está preparando o caminho do Islã aqui são as feministas, né? Criando várias leis aí contra os homens. E mais tarde podem se complicar a vida dos homens e complicar mais ainda elas mesmas e as mulheres, porque os muçulmanos não é brinquedo. E ele tem uma lei lá chamada de Sharia, que essa Sharia ela é terrível, né? Principalmente para as mulheres. Tá entendendo? Então, queira Deus que o Islã nunca tome, seja a religião mais predominante do planeta Terra, mas pelo que eu tô vendo, o Islã está crescendo e vai ultrapassar aí a religião cristã. Então, Deus abençoou Agar com Ismael, que gerou os árabes, que gerou Maomé, que gerou os muçulmanos. Tá entendendo? E os muçulmanos, eles avançaram, tomaram fronteira e guerrearam e avançaram em outros países muito por conta da espada, que eles realmente utilizavam a espada para conquistar as coisas. Tá entendendo? Eles utilizavam a espada para conquistar as coisas. Já no caso de Sara, que Deus tinha prometido a Abraão, que ia dar um filho a Abraão e a Sara, e Sara se antecipou e quis advocar-se e dar uma ajuda a Deus, acabou colocando os muçulmanos no mundo, né? Sara, ela vai gerar Isaac, Isaac gera Jacó, que vai gerar os 12 filhos, né? E daí vai surgir o quê? Saul, né? Que é o primeiro rei, vai surgir daí também Davi, Salomão e Roboão, que vai ser dividido em duas páginas, né? Reino do norte com 10 tribos, com Roboão, com Jeroboão, e 10 tribos, né? Por amor a Davi, Deus deixou 10 tribos na mão de um dos filhos de Salomão, chamado de Roboão. Tá entendendo? Jeroboão fica com 10 tribos, com capital em Samaria, Reino do Norte. Já o Roboão, né, que é o filho de Salomão, fica com 2 tribos, capital em Jerusalém. Tá entendendo? E aí, né, de, de Davi, vai surgir um homem chamado de Jesus. De Jesus vai vir o cristianismo. O cristianismo ele vai ganhar força, né? Vai ganhar poder, vai tomar praticamente a Europa. Tá entendendo? Vai ganhar a Europa. Então, a parte europeia, a maioria da parte europeia, ela é sim potencialmente cristã. 90% da parte europeia e que se estendeu para a América do Sul, para a América Central e para a América do Norte, o cristianismo, que toda essa aba aí de países, espiritualmente falando, a fronteira que abrange esse manancial de pedaços de terra espiritual, ela é realmente cristã, porque foi cristianizada assim que o mundo espiritual quis. Inclusive quando, né, os portugueses chegaram aqui, eles foram catequizando os índios. Eles jogaram por terra a religião, né, pagã dos índios, imporam aos índios a religião deles, que era o cristianismo católico. Tá entendendo? Então, eles não respeitaram, né, em certo sentido, o, o, a religião aí dos índios, né, que tinha como Tupã e era a lua, sabe? E os índios tinha toda uma mistificação com eles lá. Que caiu por terra e foi imposto aí aos índios, colocaram sobre os índios o cristianismo católico, né? Porque o cristianismo católico adora mais, já o cristianismo protestante já é outro. Chegou mais tarde, né, o cristianismo protestante. Enquanto aqui, né,
aqui nas Américas, sabe, na Europa, houve uma conservação aí do crescimento da religião cristã. Em algum momento houve-se um crescimento da religião muçulmana, que cresceu, né? Assim, a religião se inflamou, né? Inflamou-se, sabe? A religião muçulmana inflamou-se, cresceu. Depois, né, do Big Bang veio o Big Crush, voltou, né, e só ficou ali no Oriente Médio mesmo, né, a nível local. Então Deus conservou, né, algumas religiões ali, para a glória dele mesmo. Mas a ignorância entra nisso aqui. Foi a mesma ignorância de um dos discípulos de Jesus achar que tem que universalizar as coisas. Não, tem que pegar Jesus e universalizar Jesus. Jesus não precisa de sua ajuda. Tem gente que é ignorante. Tá entendendo? Jesus ele já domina no reino espiritual, mano. Jesus não precisa de ajuda de ninguém. Sara foi tentar ajudar Jesus, Deus, e colocou. Jesus não foi tentar ajudar Deus e colocou os muçulmanos no mundo. Sara fez isso. Tá entendendo? Sara fez isso. Aí, o que é que acontece? Acontece que existe, né, agora, entre os protestantes, várias denominações, que Jesus não colocou nenhuma delas lá, elas passaram a existir muito por conta da ganância dos homens, né, de escravizar as almas humanas, até porque o próprio apóstolo Paulo deixou isso bem claro, não faceis, não deixe que os homens façam de vocês comércio, né? Conquiste suas almas. Mas infelizmente eles foram, né, cada um aí criando suas denominações que surgiram pouco tempo para agora, porque Adventista não existia, Testemunho de Jeová não existia, sabe? Assembleia não existia, Batista não existia. Toda essa bagunça vai existir agora. Tá entendendo? Jesus não fundou nenhuma delas. Jesus não fundou nem Martin Lutero fundou nenhuma delas, que foi o cara que criou o protestantismo. E dele surgiu essas denominações, ele não fundou também nenhuma. Mas depois desse rompimento, cada um foi criando aí suas denominações e defendendo o seu pão de cada dia, né? Aí o que acontece? Aí alguns idiotas olha assim e fala assim, rapaz, temos que evangelizar o mundo, porque a Bíblia diz bem assim, ide pregar o evangelho a toda criatura por causa disso, por causa daquilo e tal. E aí vai desrespeitar fronteiras estabelecidas espiritual, meu irmão. Aí o cara vai para o Oriente Médio, aonde existe ali países como Irã, irmão. O Irã é onde tem mais xiita no mundo. Aí o cara vai chegar no Irã, né? Aonde Deus já tinha abençoado Abraão com H, dando Ismael e dando a ele uma porção. Aí saiu um maluco daqui dizendo que Jesus tem que dominar o mundo inteiro e vai para a fronteira dos outros lá, véio, perturbar lá. Só Jesus na casa. Vai pregar lá, vai dizer, não, Jesus Cristo é o Senhor tal. E nessa aí de Jesus Cristo é o Senhor, o cara acaba morrendo, velho. O cara acaba morrendo. Morre ele. Agora, só que é o seguinte, os pastores são sabidos, né? Já vi muitos pastores enviando missionário, mas eles mesmos nunca vão. Por que eles não vão? Porque eles não são meninos, meu irmão. Porque eles não querem morrer. Porque aqui sai uma afronta espiritual. Você está indo perturbar, sabe? A religião dos outros. Existe fronteira espiritual e Jesus respeitou isso. Você vê que Jesus, ele, quando o samaritano não quis receber ele ficou tranquilo. E quando os seus discípulos, né? O discípulo de Jesus mandou descer fogo do céu, o que foi que Jesus fez? Não, você não sabe que espírito sois vós.
Você vê que o próprio apóstolo Paulo, ele foi sim, em algum grau, de alguma forma, ele foi sim impedido por Satanás em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Paulo foi impedido por Satanás. Tá entendendo? Porque existe fronteira espiritual, meu irmão. Mas como é que o Satanás tem poder de impedir Paulo? Porque existe sim, existe fronteira espiritual. Ou seja, não era para ele pregar lá, meu irmão. Em Atos 16, do 6 ao 10, você vai ver que o Espírito Santo também impede o próprio apóstolo Paulo. Aí faz com que ele mude o roteiro e vá para Macedônia para pregar para uma pessoa lá. É melhor pregar para uma pessoa e converter uma pessoa predestinada à salvação, né? Do que pregar e arriscar a vida em uma fronteira que Deus não mandou a pessoa ir para lá. Entendeu? Então essas fronteiras espirituais existem. Aí eu pergunto a você, uma vez mesmo eu estava, né, na África, essas missões lá fundaram o cristianismo lá, né? Fundaram o cristianismo. Só que o Islã também tem lá, existe lá, né? Só que tinha uma feira, meu irmão, que uma parte dessa feira, bem distante, era só muçulmana. E uma parte aqui era dos cristãos. Aí os cristãos africanos, eles achou no direito de do Id. Aí chegou lá onde só tinha muçulmano e acabou todo mundo morrendo. E os muçulmanos agora, indo agora, né? Achando aquilo ali uma espécie de afronta, foi e atacou, meu irmão, a colônia cristã, muito por conta de essas pessoas não entenderem o que é uma fronteira espiritual. Sabe? Porque esses pastores aí que andam dizendo assim, vai e prega o evangelho lá, eles mesmos não vão, porque é o seguinte, por que eles não vão pregar no Paquistão? Onde eles pregam no Paquistão? Ali, meu irmão, a fronteira espiritual muçulmana. Por que eles não vão pregar, né, no Afeganistão? Diga-se de passagem, aquelas pessoas que estavam ali no Afeganistão, quando na verdade né, aqueles muçulmanos radicais ali, eu acho que é Hezbollah, né? Se eu não me engano, é Hezbollah, que é um grupo muçulmano ali, que predomina naquela área ali. Quando os norte-americanos estavam ali, né, tava tudo ok, tá tudo fluindo. O cristianismo chegou ali muito por conta de quê? Dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos só estavam ali por questões de interesse próprio. Quando os Estados Unidos viu que estava perdendo muito dinheiro, né, e que estava tendo muito protesto dentro dos Estados Unidos, e eles não gostam de perder dinheiro, a questão foi essa, esse, não na gestão de Donald Trump, mas na gestão de Biden. Biden mandou tirar, né, toda aquela tropa ali do Afeganistão. E quem, sabe, importou o cristianismo para aquela fronteira espiritual muçulmana, lascou todo mundo ali em banda, pai. Sabe por quê? Porque você viu o desespero da pessoa depois que né, aquele mega avião do exército americano alçou voo, né, partiu. Meu irmão, tinha gente que estava se segurando na roda e acabou morrendo de uma altura inacreditável. Mas por que essas pessoas estavam morrendo? Porque queriam impor ali, sabe, culturas e religião que não são dali, meu irmão. Existem essas fronteiras espirituais, só que as pessoas não acreditam. As pessoas. Aí depois que os Estados Unidos saiu, meu irmão, né? O Hezbollah, né? Aquelas facções ali, né? Muçulmanas tomaram o poder de novo. Tá entendendo? Eles tomaram o poder de novo. E quando tomaram, meu irmão, a primeira coisa que esses caras fizeram, né? Desse grupo extremista muçulmano, foi mapear quem tem celular. E dentro do celular ele sabia qual os muçulmanos estavam agora influenciando
pelo Ocidente e tendo como religião o cristianismo. E aí, meu irmão, começou a matança e morreu muita gente. Mas o que é isso, pessoal? São pessoas que querem levar, universalizar sua religião, certo? Onde não se pode levar, porque ali já tem algo estabelecido, meu irmão. Deus, ele deu uma parte, uma porção ao filho de Agar, aos muçulmanos. Então, Samaria representa isso, meu irmão. Samaria representa essa religião muçulmana aí que tem que ser respeitada. Tá entendendo? Então, os muçulmanos, eles são predominantes em boa parte ali da África e do Oriente Médio. Só que tem gente não que acha que tem que aí vá pregar no Paquistão, vá pregar lá no Afeganistão, vá pregar ali na Caxemira, né? Vá pregar ali na Índia, pregue na China, pregue na Coreia do Norte. Então existe sim, existe fronteiras espirituais que são de respeitada. As pessoas querem porque querem levar Jesus para esse lugar, como que Jesus ele não tem capacidade de resolver os problemas deles. Assim aconteceu também com Sara. Sara tentou, né, resolver o problema de Deus e trouxe os muçulmanos para a terra. Assim também muita gente tentando resolver o problema de Jesus, que Jesus não tem problema com ninguém. A Bíblia diz bem assim, seguir a paz com todos os homens, e acaba lascando muita gente aí em banda. Tá entendendo? Então, não tente ajudar Deus, porque Deus é todo poderoso. Tá entendendo? Não tente ajudar Jesus, porque Jesus já reina mesmo. Tá entendendo? Se não é por você pregar Jesus na Coreia do Norte, você vai e não pregue, meu irmão. Se não é para pregar Jesus lá na, nos países muçulmanos, você respeite, né, a fronteira espiritual de Abraão com H, que é os muçulmanos, que veio de quem? De Muhammad, que era um árabe, que é filho descendente de quem? De Ismael. Mas vocês querem ir para lá perturbar e não querem receber, né, as consequências. Então isso é ignorância espiritual. Tá entendendo? Foi por isso que quando Jesus ele foi expulso aí de Samaria, um dos discípulos dele, cheio de raivinha, revoltado, né? Ele ficou como que um protestante hoje, desça fogo do céu desse povo aí que não sei o que tal. E eles falam, não, você não sabe que espírito sois? Tá entendendo? Jesus está dizendo ali tem espíritos, né, que faz parte de uma fronteira. Tá entendendo? Ah, mas por que Deus não universaliza Jesus por todo canto? Porque, meu irmão, se Jesus for, sabe, tomado por todo o globo terra, o evangelho de Jesus vai parar de ser, Deus vai parar de ser glorificado entre os homens. Porque a glória de Deus é essa, é mostrar ao mundo que ele tem a capacidade de converter quem ele quer. Então, Deus ele pega um muçulmano e converte, Deus pega um hindu e converte, Deus pega um sexinoí e converte, Deus pega um hindu e converte, sabe? Deus pega um confucionista e converte, um comunista e converte, um socialista e converte. Então essas gamas aí tem que existir. É ignorância sua achar que você tem que levar Jesus na tora para lá e acabar se complicando, trazendo consequência para você, porque o pastor lá mesmo não quer ir. Tá entendendo? Uma vez eu vi para a gente encerrar aqui agora, eu vi um debate, né, de dois pastores, né? E um defendia uma coisa, outro defendia a outra, né? E teve um pastor que estava defendendo a ideia de pregar Jesus para todo o globo terra, porque tinha que pregar, que fazer acontecer, dar rasteira em cobra, morrer em parede, tá, aquela coisa toda, pá. E aí o outro pastor falou bem assim, eu não concordo com isso. Eu concordo de você pregar Jesus para quem Deus mandar pregar. Aí o outro pastor deu rasteira em cobra, muito, mas tem que pregar, que fazer acontecer, pá. Aí
teve um pastor falando, minha cá, você ama Jesus mesmo a ponto de dar sua vida? Não, eu amo Jesus a ponto de dar minha vida, dá mesmo. Tá? O cara foi lá e tirou uma bolada de dinheiro assim do bolso e falou aqui, ó, eu pago sua passagem, eu pago suas comidas, sua bebida, o seu hotel, onde você quiser, certo? Mas vai pregar lá na Coreia do Norte, vai pregar lá naqueles países árabes, muçulmanos. Quando tiver aquela cabala lá, né, aquele povoado de xiita lá na Arábia Saudita, então ali na antiga Pérsia, que é o Irã, vai pregar Jesus ali, para você ver se você volta dali vivo. Ou seja, é uma hipocrisia, meu irmão. Eles não querem ir lá, não. Eles ficam mandando os outros. Olha, você é missionário, você vai para lá. Chega lá, missionário é morto, certo? Missionária sofre toda espécie de abuso por conta de que? De ignorância. Tá entendendo? Jesus não vai perder o reino para ninguém. Jesus não perde o reino para ninguém. Ninguém tira o reino de Jesus. Essas coisas aí que estão ao redor. Você vê que quando Jesus estava aqui na terra, né? Existia o que? Os fariseus. Jesus perdeu para os fariseus? Não, ganhou. Existia os saduceus. Jesus perdeu para os saduceus? Não, ganhou. Existia os assênios, os zelotas. Existia várias, né, entidades religiosas aí na época de Jesus. Jesus está até hoje aí, meu, não perdeu para ninguém. Você acha que Jesus vai perder para muçulmano? Então pare de ficar se preocupando, meu. E crie consciência espiritual sabendo que tem mundos que você não pode nem pregar porque é uma porção que Deus deu, né, para Agar e para Abraão, meu irmão. Entenda isso. Os muçulmanos, eles para conquistar, eles conquistam através da força, da garra, da marra, da ameaça, do sangue, do derramamento de sangue, da espada, da guerra, meu irmão. Já o cristão não, a gente ganha através da oração. Foi por isso que nem Constantino conseguiu vencer os cristãos, porque quanto mais eles morriam, mais eles nasciam. Pare de se preocupar com Jesus. Jesus já é mais que vencedor. Ele nunca perdeu uma batalha.